Bom dia, alunos do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Nossa aula de hoje é referente ao capítulo 6, que tem como tema ignorância e preconceito. Dentro desse capítulo, iremos abordar o gênero textual editorial. Então, o que é o texto editorial? É um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente dos outros textos que compõem o jornal, de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. Então, o gênero textual editorial, ele propõe o encontro da opinião com outros fatos. Ou seja, nesse momento, o meio de comunicação, ele se posiciona diante das informações que são colocadas, certo? Ele vai colocando ali de maneira clara e objetiva. Esse tipo de gênero textual, ele é publicado em jornais, em revistas, ou também ele pode ser lido no momento de um telejornal. Geralmente, o texto editorial, ele não é assinado por um jornalista em especial. O editorial, ele é um gênero que é assinado pela instituição, né, pela empresa responsável ou algum órgão, uma empresa mesmo, né, veiculada a algum tipo de veículo de comunicação. Então, por exemplo, um determinado jornal, ele quer publicar ali uma informação, um editorial, né, sobre um problema social que aconteceu, muito importante. Então, nesse caso, quem assina é o próprio jornal, certo? É a própria revista. Mesmo que foi outra pessoa que escreveu o jornal, seja um jornalista ou outro sujeito que escreveu, quem assina é a empresa, tá bom? Quem vai assinar esse documento, quem vai assinar o editorial é a empresa que vai aí responder pelo editorial opinativo. Existem também algumas variações no nome do editorial, certo? Nesse nome editorial. E às vezes pensamos que se refere a outro tipo de gênero textual, mas não, está se referindo ao mesmo gênero, que é o editorial. Então, eh, eles podem também ser chamados de carta ao leitor ou de carta, né, do editor. Então, são esses dois nomes que eles podem ser chamados: carta ao leitor ou carta do editor. Vejamos agora aqui a estrutura desse gênero textual editorial. Então, por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em três partes principais. Então, temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, no primeiro parágrafo, que vai representar a introdução, eu apresento o quê? As ideias gerais de forma impactante, certo? De forma que chame a atenção do leitor e que apresente também o conteúdo de fundamentação do seu trabalho. Então é importante nesse primeiro passo aí da introdução, você colocar essas informações para que você possa chamar aí a atenção do leitor, para que ele possa ler o seu trabalho. No segundo momento, que é o desenvolvimento, as informações e as ideias colocadas, elas serão desenvolvidas, né, e contará com a presença de uma argumentação e com o desenvolvimento de ideias, certo? Então vai haver também dentro desse passo, a comprovação, né, o desenvolvimento de ideias, o aprofundamento dessa ideia, da tese, do ponto de vista que foi colocado no primeiro parágrafo. Então tudo isso vai ser desenvolvido aí no desenvolvimento, certo? E por fim, temos a conclusão, que será o fechamento de toda a tese formulada dentro desse texto. Então, temos aqui as características. Primeiro é o caráter objetivo e subjetivo. Então, o caráter objetivo é ter o texto ali de forma objetiva, de forma direta. E subjetivo ali, colocando a sua opinião, né? Uma opinião mais formulada. A linguagem simples e clara, né, para que o leitor ele possa compreender melhor o que vai ser tratado no texto. Textos dissertativos argumentativos, temas da atualidade, ele vai abordar ali temas atuais, né, que chamem a atenção desse leitor, desse sujeito que vai ali olhar, ler a notícia, as informações. Textos relativamente curtos.
Não é necessariamente uma regra do editorial ser textos curtos, né? Existem editoriais que têm textos mais longos, mas relativamente os editoriais eles têm textos mais curtos, né? Para que o leitor ele possa conseguir ler e aí sim, ler, se aprofundar e ter informações mais concretas e mais rápidas.